Muito bem, então estamos aqui mais uma vez para fazer uma gravação, mais um vídeo tutorial e alguns esclarecimentos para o pessoal aí que está com saudade até dos nossos vídeos que eu estou fazendo. Na verdade é que assim, eu estou fazendo faculdade e eu não tenho mais tempo para gravar mais nada. Só que hoje, em especial, eu estou até com um pouquinho de tempo, então eu estou gravando esse vídeo tutorial. É o seguinte, o @alamarregis, ele pediu as seguintes configurações aqui no vídeo. Desculpa até a demora, né, por responder, mas ele perguntou o seguinte, ele quer saber como instalar o Silverlight no Windows Server 2008 para hospedar vídeos para streaming. É o seguinte, Alamarregis, o Windows Server 2008, você pode instalar o Silverlight nele, tranquilo. Só que é o seguinte, eu particularmente eu não gosto do Windows Server, no caso eu não gosto do Silverlight, porque ele é um plugin que ele é uma cópia mal feita do Flash Player. Por que ele é uma cópia mal feita? Porque a Microsoft, tudo que ela copia, dá erro. E eu não gosto, particularmente, né, eu mesmo, pessoalmente, eu não gosto do Silverlight como plugin. Aliás, a minha faculdade também usa o plugin do Silverlight e eu odeio, porque ele trava, é lento e tem diversos problemas que, se você for executar o Silverlight dentro de digamos que um computador que ele não é com um hardware bom, você vai ter um travamento, você vai ter o navegador vai travar, você vai ter um monte de problemas. Principalmente executar em tela cheia o plugin do Silverlight. Então ele é muito ruim. Particularmente eu recomendo que você use o plugin do Flash Player, que é melhor que o Silverlight, que ele não trava tanto. E depois tem outra questão que assim, o Flash Player existe para Linux também. Então, se você quiser alcançar usuários Linux, você use Flash Player. Se você não quiser, apesar que o plugin do Silverlight existe para Linux, só que ele é muito ruim para Linux também, porque ele trava o navegador, o Firefox. Ele até tem a DD11 para Firefox, para um monte de coisa, só que ele trava bastante. Principalmente no Linux. Então eu recomendo que, se você quiser que usuários Linux acesse seu streaming, um Flash Player está de bom tamanho. Se você quiser o código-fonte do Flash Player, eu vou ver se eu deixo disponível para download do Flash Player, né? Deixa eu ver aqui. E entrou proteção de tela aqui enquanto eu falava. Mas enfim, é isso que eu acho, que eu penso do caso do Flash Player em relação ao Microsoft Silverlight. E outra coisa aqui também, né, você pode ver numa das videoaulas, eu vou deixar no link na descrição do vídeo, como cadastrar usuários para que eles tenham acesso somente ao seu canal de Web TV, Web Rádio. Você quer então uma autenticação, né, você quer um cadastro de usuários e tal. Isso pode ser feito liberando no caso, no Windows Server 2008, você libera o sistema para ele acessar com login e senha. Você vai criando usuários e vai fazendo. E nessa videoaula, é essa terceira opção aqui que ele pediu o seguinte: como configurar para fazer FTP para cada usuário em seu espaço específico. Então, respondendo então a dúvida do Alamarregis, então eu vou fazer hoje um tutorial no Windows Server 2008 R2 com 60, aliás, no Windows Server 2008 64 bits, R2 também, né? Como fazer um servidor FTP e instalar o Microsoft IIS 7.0 no Windows Server 2008. Por que instalação do IIS e no caso do FTP? Porque o IIS e o serviço de FTP eles não funcionam separados, eles funcionam juntos. Então é necessário que você instale o IIS primeiro, antes de instalar o serviço de FTP, ou então instala o serviço FTP junto com o serviço do IIS. Eu tenho aqui uma VM com Windows Server 2008.
E aqui nessa VM o que a gente vai fazer? A primeira coisa, você deve configurar IP fixo neste servidor. Primeira coisa, instalou o Internet Information Service, instalou qualquer aplicativo, instalou até o próprio Windows Server, configura IP fixo. Então, depois de configurar o IP fixo, você vai iniciar todos os programas, ferramentas administrativas, gerenciador servidores. Você pode vir aqui em gerenciador servidores, ou então tem esse ícone, se você instalou recentemente o seu sistema operacional e você ainda tem esse ícone aqui embaixo, você só clica nele, gerenciador servidores, né? Aguarda ele abrir. Ele demora um pouquinho de tempo ainda para abrir. É claro que o IIS, se você não quiser configurar ele como servidor HTTP, você pode mudar isso também. Você pode apagar todos os sites que tiver HTTP e colocar todos na porta 21 os sites FTP. Você pode fazer isso também. Então, muito bem, aqui ele abriu as funções já, mas se você estiver aqui no gerenciador de servidores, ó, aqui no caso é a raiz, né? Se você estiver aqui, ele carrega todas as configurações aqui do sistema e ele me mostra aqui que eu já tenho IP fixo, né? Que eu já configurei antes, né? 192.168.1.4. Eu tenho IPv6 habilitado, porém não estou usando, né? Não tenho nenhum gateway IPv6. Mesmo assim, ele reconhece tunelamentos de túneis IPv6. Enfim, aí você vai clicar aqui em funções. Ele vai esperar carregamento. Eu tenho 0 de 17 funções instaladas, ou seja, eu não tenho nenhuma função instalada nesse servidor Windows Server 2008. Eu vou clicar aqui para adicionar funções. Ele vai carregar a lista de funções que eu tenho nesse servidor com Windows Server 2008 R2. Então, aqui ele já recomenda, né? Verifique se a conta de administrador tem uma senha forte, as configurações de rede como endereço IP estáticos estão definidas e tal. Nessa tela eu vou clicar em próximo. Aqui eu vou selecionar servidor web IIS. O servidor web IIS fornece uma infraestrutura de aplicativo web confiável, gerenciável e escalonável. Vou clicar em próximo. Ele já me dá uma introdução, né, do IIS 7. Eu vou clicar em próximo. Aqui eu vou instalar todos os recursos de HTTP. Se eu quiser executar um servidor HTTP nesse Windows Server 2008 com IIS, eu posso selecionar também desenvolvimento de aplicativo. Se eu for usar servidor FTP ou só servidor FTP, não há necessidade, mas como eu vou usar ele aqui também como HTTP, então eu seleciono todas essas configurações aqui. É necessário instalar tudo isso? Não, mas eu gosto de instalar todos porque é bom deixar tudo prontinho, né, redondinho. E também marcar essa opção aqui, ó. Você quer servidor web? Seleciona tudo isso aqui, ou não, né? Você quer servidor FTP? Seleciona tudo isso aqui, obrigatório. Selecione também a compatibilidade com o IIS 6.0, obrigatório. E selecionar servidor FTP, clica em próximo. Clicando em próximo, você pode ter um resumo do que vai ser instalado. Vai ser instalado tudo que é do IIS para servidor HTTP, HTTPS e também o serviço de FTP. Se você não instalar esse serviço de FTP, ele não vai ter o servidor FTP. Né? Para compartilhamento de arquivo, clique em instalar. Algumas dicas do servidor FTP. Você vai ter duas portas para servidor FTP. Vai ter a porta 20, que é a FTP Data. O que é a porta 20? É a porta de retorno de dados. Você tem que abrir no Firewall e no NAT a porta 20
e a porta 21, que a porta 21 é do gerenciamento dos arquivos do servidor FTP. Se você não abrir essas duas portas no NAT e no Firewall, você vai ter um probleminha bem sério que os arquivos não vão passar. E é uma dica importante também o gerenciamento do NAT, do Firewall, não pode ter tunelamentos, né? Senão ele vai dar erro. De preferência, para fazer o teste do servidor FTP, você pode usar um servidor proxy, se tiver a opção de servidor FTP. Se você quiser colocar o servidor FTP para responder por um domínio, você vai ter que configurar como obrigatório um servidor DNS reverso. O que é o reverso? Você entrega o endereço de IP e você quer o domínio desse endereço de IP, mas só que você não tem o domínio do endereço de IP. Então você cria um sistema de DNS reverso para responder por aquele IP. Se você quiser que isso significa que você vai ter que configurar como obrigatório esse serviço de DNS reverso com o serviço de FTP. Se você não configurar isso, no momento que a pessoa digitar FTP e o nome do domínio, não vai ser encontrado o servidor FTP. E outra coisa, aí no caso, se você entregar um endereço de IP para os seus clientes, vai conectar tranquilo. Por domínio, você vai ter que configurar por obrigatoriedade um DNS reverso. Consulte o sistema para saber se ele tem compatibilidade para DNS reverso. Ou então, se você comprou um domínio externo e pretende configurar isso, aí você configura ele da melhor forma para que ele responda o IP em domínio. Ou seja, ele vai converter o endereço de IP em domínio e domínio em IP. O DNS tem que ter essa configuração por obrigatório. Se ele só converte nome de domínio em IP, não serve de nada. Você vai precisar que o DNS resolva nomes de domínio em endereços de IP e endereços de IP em nome de domínio para servidor FTP ser reconhecido, senão ele não reconhece. É a mesma coisa o servidor de e-mail, ele precisa de um servidor NX para fazer o reverso dele, porque ele entrega uma chave pública. É praticamente igual ao servidor FTP, só que daí no caso do FTP, ele só vai precisar do reverso. Então, se você tiver IP dinâmico na rede pública, aí você vai precisar configurar um DNS que tenha resposta em DNS reverso. Ou seja, converte endereço de IP em domínio, domínio IP. Mesma coisa se você for usar outras portas. Se você usar a porta 2121 ou 8080, aí pode ser que o serviço de FTP não funcione corretamente. Tá? Então, ele está finalizando aí a instalação do servidor web Internet Information Services. Eu estou fazendo isso no IIS, mas só que você pode usar outros servidores FTP, HTTP, conforme você queira. É claro, existem outros servidores muito bons que o IIS. Você pode instalar o servidor FTP, o servidor HTTP com o Apache HTTP Server. Existem várias videoaulas no meu canal no YouTube. Se você for procurar lá, você vai encontrar algumas videoaulas sobre a instalação do servidor HTTP com o Internet Information Service, com o Apache Server também. E então aqui está configurada a instalação, né? Instalação bem sucedida. Ele me mostra um relatório de tudo que foi instalado. Vou clicar em fechar. Então, de funções eu tenho uma de 17 instalado, que é o servidor web IIS. Aqui eu tenho tudo que está instalado, né? Agora eu já posso fechar isso aqui. Ou não, né? Também, se quiser.
E eu venho aqui em iniciar. Ele está um pouquinho lento, né? Porque ele está com 512 de RAM. Iniciar ferramentas administrativas. Aí eu tenho aqui gerenciador de serviços de informação da internet. Ele não aparece muito bem aqui, mas só que ele está aqui, ó. Eu também tenho gerenciador de serviços de informação da internet do IIS 6.0, que é esse aplicativo aqui de cima. Eu vou clicar nesse aqui de baixo, ó, gerenciador dos serviços de informação da internet. Se você deixar o mouse em cima, você vai conseguir ver ele por completo, tá? Deixa eu ver se eu consigo... não vou conseguir visualizar ele aqui. Mas aqui, ó, eu tenho aqui também ferramentas administrativas. Ó, aqui dá para enxergar, dá para ver melhor, né? Ó, gerenciador de serviços de informação da internet IIS. Tenho aqui o 6.0, que é um Snap-in igual a esse, só que é para, no caso, a compatibilidade com o IIS 6.0. Vou clicar nele. E lembrando que para instalar o servidor FTP, você vai precisar desse método, né, de compatibilidade com Windows, com o IIS 6.0. Se você não instalar esse método de compatibilidade com o IIS 6.0, você corre o risco de não conseguir configurar ele corretamente, porque o servidor FTP pede esse Snap-in para IIS 6.0 também. Muito bem, ele abriu aqui o gerenciador de serviço de informação da internet IIS 7. Eu tenho aqui localhost, com, no caso aqui, o Wanderson PC, né? Aqui eu tenho uma gama de informação que eu preciso configurar esse servidor. Aqui, clicando aqui no botãozinho de mais, tem os sites, default website. Eu vou clicar aqui em sites e noto que eu já tenho o servidor HTTP aqui. Eu vou adicionar site, clicando aqui em ações, né? Ações, adicionar site. E aqui eu posso criar mais um site. No caso aqui eu vou criar o site REC. Eu coloco um caminho físico. No caso aqui eu vou botar na raiz C e netpub. Claro que isso aqui não vai funcionar agora, mas aí eu coloco o número da porta, né? Eu não vou botar na porta 80 porque já tem um site ali configurado. Clico em OK. Ele já vai iniciar o site automaticamente. Então, ó, aqui em C e netpub eu já tenho um site HTTP, no caso, né? 8080, 80, e agora eu vou clicar aqui, adicionar site FTP. Clicando aqui em adicionar site FTP, eu boto o nome de site, por exemplo, REC Web Server. E coloco um caminho físico para esse site FTP. Aqui em netpub, FTP root, ele vai ficar ali. Clico em avançar. Eu vou colocar endereço de IP todos os não atribuídos na porta 21. Se você quiser colocar em outra porta, você pode. Porém, ele pode não funcionar corretamente, por isso que eu recomendo que você, em vez de instalar um servidor FTP, faça uma listagem do diretório de um site HTTP, porque é mais fácil se você não tiver IP fixo, ou se você não tiver direito à porta 21, 80 e 23, tá? Ou 20, né, no caso. Aí eu coloco aqui como todos os atribuídos, eu também posso atribuir endereço IP para esse servidor FTP. Iniciar site FTP automaticamente. Eu vou deixar sem SSL, tá? Sem SSL. E vou clicar em avançar. O método de autenticação anônimo e básico. Permitir acesso a todos os usuários. Ou melhor, todos os usuários. Permissões ler. Eu não vou permitir que as pessoas gravem, porque assim, as pessoas vão poder jogar arquivos para dentro do servidor FTP, e isso não é bom. Mesmo que o método de autenticação seja anônimo, né, no caso. Aí no caso o método de autenticação anônimo e permissão de gravar pode deixar o seu servidor em risco. Então é bom que você coloque sem método de autenticação anônimo, se você quiser que as pessoas mandem arquivo para o servidor, que daí é um método que eu vou falar mais para frente, que é o método de autenticação, né? Eu vou clicar em concluir. Ele criou aí, ó,
Ok, tá. Vou atualizar a lista de sites aqui, que ele está pedindo também. Não sei o que houve. Tá, vou atualizar isso aqui. Ah, aqui está. F5 para atualizar. Ah, agora apareceu. Então está aqui, ó. REC Web Server é o site FTP na porta 21. Vamos testar primeiro esse servidor FTP dentro do servidor local. Eu vou abrir o Internet Explorer. Tá com um probleminha aí no IE também. Então, ele abriu aí o Internet Explorer. E aqui nesse Internet Explorer, eu vou aguardar ele carregar aqui. E vou digitar assim, FTP. Primeiro, né, para testar o servidor FTP, que essa videoaula aqui é para configurar o servidor FTP. Daqui a pouquinho eu configuro o servidor HTTP. FTP : eu posso digitar primeiro localhost, apertar Enter. Apertando Enter, você já tem isso aqui, ó, raiz FTP em localhost. Então, eu adicionei a pasta no servidor, eu vou mostrar para vocês onde está a pasta. É que ele está um pouquinho lento hoje, que está com a configuração aqui. Mas enfim. Eu vou aqui em C, inetpub, ftp root. Aqui em ftp root, eu vou clicar com o botão direito, só para mostrar para vocês. Eu vou criar um novo documento e texto. E aqui eu vou digitar assim, bem-vindo. Então, o arquivo bem-vindo é um documento e texto de 0 KB. E eu vou recarregar essa página aqui para mostrar que aqui está o arquivo de texto, ó, bem-vindo.txt, que está dentro de ftp root. Vou clicar nele, né? Nota que ele está vazio. E aqui está o servidor FTP, ó, raiz FTP em localhost. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou digitar o endereço de IP do servidor, 192, tudo isso na porta 21. 192.168.1.4. Eu vou ter a mesma coisa, raiz FTP em 192.168.1.4. Agora vamos configurar o firewall. O firewall é outra coisa importantíssima para você configurar. Você vai clicar aqui nesse botão. Vamos lá na rede. Abrir a central de rede compartilhamento. Aqui na rede, clique aqui, consulte também Firewall do Windows. Aqui é um link direto, mas se você quiser ir no Firewall do Windows, você tem vários caminhos para chegar até ele, né? Ó, o Firewall do Windows fica em painel de controle, sistema e segurança, Firewall do Windows, tá? Clicando ali no Firewall do Windows, você vai ter as configurações aqui. Permitir um programa ou recurso pelo Firewall do Windows. Clica nele. Clica aqui, ó, permitir um programa ou recurso pelo Firewall do Windows. Clicando ali, você vai ter essa lista de sistemas aqui. Ele já está habilitado para rede pública e rede privada, os serviços da World Wide Web, HTTP, serviços seguros da World Wide Web, HTTPS, servidor FTP. Isso significa que, se eu for abrir isso aqui na minha máquina real, eu vou abrir aqui o Internet Explorer. Aqui eu estou usando o Server 2003 nessa VM, nesse sistema local aqui. E aqui eu vou digitar o seguinte, ftp 192.168.1.4. E se tudo der certo, ele já vai me mostrar aquele arquivo de texto lá no servidor, né? Que é o arquivo bem-vindo.txt na lista de diretório. Se ele não tiver se ele não mostrar a listagem de diretório, eu vou abrir também aqui o meu computador, digitar.ftp 192.168.1.4.
Talvez a porta 21 não esteja habilitada, porque ele diz aqui que não pode exibir a página da web. Mas vamos ver. Também, se você configurou o firewall do Windows e der esse mesmo problema, você vai precisar também configurar algumas portas ali também, né? Aí no caso, aqui é porque aqui no meu firewall não aparece a opção alterar configurações, mas você pode alterar configurações aqui para liberar a porta 20 e 21. Como esse meu firewall aqui ele tá dando alguns problemas e eu não consegui configurar ele, eu vou desativar o firewall do Windows. Eu não recomendo que você desative o firewall, mas isso aqui é só para uma questão de teste, para ver se ele vai passar para fora, né? Aí no caso aqui, ó, quando eu desativei o firewall do Windows, eu vou clicar com o botão direito aqui e vou atualizar essa página. Eu já tenho ali, ó, bem-vindo.txt, o arquivo de texto. Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Então, raiz FTP em 192.168.1.4. Eu já tenho aqui bem-vindo.txt, o arquivo de texto vazio, né, que eu coloquei naquele servidor lá. Que é o mesmo que aparece aqui. Configurado o firewall, agora vamos colocar ele com sem autenticação básica, né? No caso, a autenticação anônima. Então, aqui nessas configurações, eu vou fazer a configuração do servidor FTP. Permissões do gerenciador do IIS. No caso aqui eu acho que não tem muita coisa a ver, mas... Enfim, deixa eu ver uma coisinha aqui primeiro. Então, aqui nas configurações básicas, eu vou fazer vou rever as configurações básicas desse site FTP. Então, aí no caso aqui, como você quando você configurar esse servidor FTP, você vai clicar aqui no site FTP, né? Daí vai aparecer todas essas configurações aqui. Clica em autenticação FTP, seleciona autenticação anônima e clique aqui em ações desabilitar. Desabilitando isso aqui, o que tu vai fazer? Quando o cliente for conectar, ele vai pedir um login e uma senha. Você vai digitar primeiro para testar a sua senha de administrador. Apenas para testar. Se você viu essa página aqui, isso significa que a autenticação está funcionando. Agora, eu quero que esse servidor FTP tenha vários usuários para mim conectar. No caso, eu vou criar vários usuários aqui em painel de controle. Contas de usuário, adicionar ou remover contas de usuário. E eu crio uma nova conta. Criando uma nova conta, eu vou digitar assim. No caso aqui, só para citar de exemplo. FTP user. Bom, só FTP user. Usuário padrão. Criar conta. Criei o usuário FTP user. Agora eu vou criar uma senha. Eu vou digitar uma senha até bem simples. E vou criar a senha. Então, aí eu vou criar a senha.
tá criada a senha aí do usuário FTP User. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a conexão, vou pegar esse endereço aqui e vou em meu computador, no caso, né? Eu vou abrir esse servidor FTP. Ele vai pedir um login e uma senha, então FTP User e a senha que eu criei para esse usuário. E clica em Logon. Notem o arquivo bem-vindo.txt. Agora, se eu quiser que usuários autenticados, no caso, né, nesse caso aqui, envie arquivos para o servidor, eu seleciono aquela opção que na criação do site, né? Eu seleciono sem que sejam usuários anônimos e no caso que o usuário tenha, no caso, dê a permissão para os usuários fazer upload de arquivos, né? Esse é o básico para você fazer autenticação no servidor FTP. Tem aqui as configurações de segurança do servidor FTP, endereço de IPv4, as mensagens de FTP, né, no caso, a pesquisa de diretório, registro em log, as regras de autorização, sessões atuais de FTP. Ó, notem que 192.168.1.2, que é o FTP User, né, no caso, está conectado, né? Aí aqui ele vai me mostrar as sessões atuais do servidor FTP. Eu tenho suporte ao firewall do FTP. Aí no caso aqui eu digito um endereço de IP externo do firewall para ele conectar naquele firewall ali, que ele é complicadinho de configurar. Mas enfim, aqui eu tenho o default website. Se eu instalei esse default website corretamente, ou se ele está funcionando corretamente, eu venho aqui no cliente, né, no caso, e digito 192.168.1.4. Ele vai automaticamente selecionar HTTP. E se o firewall estiver liberado ou aberto a porta 80, o site HTTP, né, já vai ser exibido aqui na tela. Notem IIS7 do server 2008. Aí no caso aqui desse Windows Server 2008, eu tenho aqui, clicando em Default Website, eu tenho aqui as chaves, as compilações, as configurações do servidor. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu já entrei muito em detalhes no servidor FTP para mostrar como é que ele funciona. Mas o básico da configuração do servidor HTTP nesse IIS7 é assim: as páginas de erro 404 estão aqui, as configurações SSL estão aqui, a autenticação, página de erro, o redirecionamento HTTP e as configurações estão todas aqui, né? Aqui você tem a gama de configuração deste site default website. Por exemplo, não é que você deva usar o default website como site padrão. Você pode usar outros sites, fazer a criação de outros sites também nesse Windows Server 2008. Você também pode usar ele também na porta 80 com vários sites, só que com nomes e domínios diferentes, né? Para você, igual no Apache Server, você tem uma lista de domínios e você inclui na lista de domínios os domínios que você quer que ele responda pela pasta A, B ou C e coloca para direcionar para aquela pasta, aquele domínio, né? Aí eu tenho aqui a 8080, vou testar a porta 8080, né? No caso, se você for fazer o teste do servidor com portas diferentes da 80, você vai ter que digitar assim: http o endereço IP do servidor 2.8080. Se tudo der certo, ele vai me mostrar o status do site. Não que seja o status do site, mas ele vai me mostrar a página do site.
Ele disse aqui que o acesso negado porque eu não dei a permissão para ele exibir o diretório. Eu posso dar permissão para ele exibir o diretório clicando aqui em configurações básicas, né, no caso, ou então configurando ele por aqui mesmo. Para mim exibir a lista de diretório como se fosse um servidor FTP, eu clico aqui em pesquisa no diretório. A pesquisa de diretórios foi desabilitada. Clica aqui, ó, em ações, habilitar, né, nesse campo ações. Ele habilitou aqui, eu clico em aqui marca data por extenso, clico em aplicar e as alterações são salvas com êxito. No cliente o que ele vai ver? O site aqui, né, no caso aqui ele não mostrou listagem de diretório porque eu acho que ele não tem nem permissão, eu não dei nem permissão ainda. Mas enfim, aí vocês já sabem como fazer listagem de diretório, né? Clica aqui em default website ou no site que você criar, pesquisa no diretório. Redirecionamento HTTP, ele vai redirecionar para uma outra página, ele pode executar script CGI, ele já tem suporte a PHP, coisa que a Microsoft deveria ter implementado já há muito tempo e não fez por irresponsabilidade. E é isso. Essas configurações básicas aqui do servidor HTTP e FTP. Dúvidas? Você pode deixar comentários nesse vídeo tutorial. Eu não vou entrar muito em detalhes porque eu já configurei aqui para vocês o servidor FTP. Como é que você vai fazer esse vídeo tutorial mais para a configuração do servidor FTP. Certo? É isso. Dúvidas, deixe comentários no vídeo. Desculpe a lentidão desse servidor, porque esse servidor é muito lento e eu gosto de usar o 2003 porque ele é mais rápido. E é isso. Até um próximo vídeo tutorial que eu vou explicar coisas mais sobre sistemas operacionais. E próxima vídeo aula Virtual Hosts no Apache Server. Aguarde. Até a próxima então. E até um próximo tutorial.